Amém, queridos? Graça e paz. Vamos meditar na promessa que o Senhor Jesus deixou na sua palavra. Filipenses capítulo 3 está escrito que nós teremos os nossos corpos semelhantes ao corpo glorioso do Senhor Jesus. 1 João capítulo 3 diz a mesma coisa, que nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E em cima desses dois textos, nós podemos meditar, queridos, tendo como base como Jesus ele se portou nesses 10 dias que ele ficou aqui na terra, nesses 40 dias, 10 dias depois que ele enviou o seu Espírito no dia de Pentecostes, nos 40 dias que ele ficou com seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Nós vemos que Jesus, ele transpassava paredes, ele aparecia e desaparecia assim no piscar de olhos. Ele comeu com seus discípulos. É muito interessante, queridos. E vamos ter exatamente os nossos corpos semelhantes ao corpo dele. Ora, se Jesus foi assunto aos céus, nós também seremos assunto aos céus. Nós teremos essa habilidade no Espírito de termos acesso aos céus. No milênio, nós teremos acesso ao céu. Está escrito na palavra. Nós teremos acesso. Em Ezequiel capítulo 1, nós temos a visão do mar de vidro e a adoração da igreja ali em cima do mar de vidro. Nós temos a escada de Jacó, anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por causa do corpo glorificado do Filho, nós teremos acesso ao céu para adorar ao Pai. Depois desceremos para governar, sacerdotar as nações no milênio. Em Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 5, da visão do trono de Deus. Enfim, nós temos esse entendimento. Então, imagina, queridos, ter um corpo imortal, nunca mais vamos experimentar a morte, nunca mais ficaremos doentes, vai se cumprir o que Jesus fez na cruz por nós, ou seja, expiação completa dos nossos pecados e a saúde perfeita dos nossos corpos. Hoje nós podemos desfrutar de apenas as primícias dessas verdades. Se nós pecarmos, nós temos um advogado que está à destra de Deus, que intercede por nós e que perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Se nós precisarmos de uma cura para o nosso corpo, nós temos o Senhor Jesus, o Senhor que nos sara. Mas, definitivamente, nós vamos ter nossos pecados perdoados e nossa saúde perfeita na ocasião da volta de Jesus, por causa da glorificação, imortalidade e incorruptibilidade do nosso corpo. Então, nunca mais doentes, nunca mais morrer, ter assunto aos céus, passar por paredes. Olha só, nós estaremos em Jerusalém e do nada, num piscar de olhos, nós podemos ir para o Japão, sacerdotar um japonês, por exemplo. Por quê? Porque na ocasião da volta de Jesus, se não me engano, está escrito em Sofonias, está escrito que na ocasião do milênio, todos falarão uma só língua, queridos. É o oposto do que aconteceu na Torre de Babel. Então nós poderemos sim, no piscar de olhos, sermos arrebatados de Jerusalém para o Japão, para a China, para a Rússia, por causa dos nossos corpos glorificados. Filipe experimentou desse poder do mundo vindouro. Quantos lembram? Quando ele estava evangelizando o eunuco, depois que ele batizou o eunuco, ele do nada, ele saiu de um canto e foi parar em outro. E o eunuco ficou maravilhado. Então são os benefícios que nós vamos ter, queridos, do nosso corpo glorioso. E comer. Olha só que interessante, né? Jesus não comeu? Comeu pão, comeu peixe com seus discípulos. E quando está escrito na palavra de Deus, nos profetas, de que nós vamos de fato comer, nós vamos comer de fato o melhor desta terra. Venham participar do banquete, tutanos gordos, enfim, comida da melhor qualidade. Nós vamos comer, queridos, junto com as nações que restarão. As nações, elas precisarão comer para poder viver. Nós vamos comer só por prazer. Por quê? Porque nós vamos ser imortais. Amém? No lugar do nosso sangue, vai ter o Espírito Santo dentro da nossa veia, meus irmãos. Imortalidade do nosso corpo. Então, só para que nós possamos refletir o que virá, queridos. Como vale a pena perseverar até o fim.
Como vale a pena e sermos bem-aventurados em fazermos parte dessa primeira ressurreição, de reinar com Cristo no milênio, com os corpos glorificados. Que coisa maravilhosa! Vamos meditar mais nessas coisas, queridos, para trazer alegria no nosso coração. Se nós cairmos na pilha dos problemas dessa vida passageira, nós vamos ficar fracos, chateados, tristes, decepcionados, sem força para nada. Mas quando nós almejamos, como quando nós meditamos e nos deliciamos das promessas que virão no tempo do fim, na ocasião da volta de Jesus, após o tempo do fim, nossa alegria, a alegria do Senhor Jesus em nós vai tornar a nossa alegria completa. Por isso que, por exemplo, em Atos 4, Atos 5, os apóstolos, quando eles eram açoitados, presos, eles se sentiram dignos, felizes por padecerem afronta por amor a Cristo. Por quê? Porque eles não tinham perspectiva nessas coisas dessa vida passageira. A perspectiva deles é o reino que virá, a eternidade, queridos. Então que possamos vislumbrar mais a eternidade. É isso que a carta nos proporciona, é isso que a Bíblia inteira nos proporciona. O reino que virá, para que nós possamos nos alegrar na esperança. O apóstolo Paulo não fala isso? Regozijai-vos na esperança. Alegrai-vos. Tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Até quando ele estava repreendendo em 1 Coríntios 15. Olha, se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. De que me adiantou passar por tribulações em Éfeso? O apóstolo Paulo vai falando sobre isso. Se nós passamos por tribulações, se nós estamos dispostos a padecer por amor a Cristo, é porque tem uma recompensa nos aguardando. Por isso, queridos, que quando um cristão ele dá a sua vida por amor a Cristo, ele se regozija, porque ele sabe o que está aguardando ele no futuro. Amém, queridos? Então é isso, que Deus nos preparou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Ele nos revela através do Seu Espírito. Então que nós possamos buscar cada vez mais conhecimento da verdade e vislumbrar o que está aguardando para nós. É por causa dessa alegria proposta que Jesus suportou a cruz. Então que possamos ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve, por causa da alegria que nos está proposta, que nós possamos suportar as tribulações, negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz. Então, meus irmãos, vamos parar de pensar, de permitir com que as coisas desse mundo nos desgastem. Não sei o que vai acontecer amanhã. A economia tá cada vez pior. Eu não sei se vai ter emprego para mim. Eu não sei o que vai acontecer. Não, queridos, nosso foco não é aqui. Nós possamos focar no reino que virá. E meditar na glorificação do nosso corpo é algo tremendo. Tremendo. Seremos imortais. Vou falar de novo. Seremos imortais. Não teremos mais doença. Não teremos mais dor. Não haverá mais choro. No lugar do nosso sangue vai ter o Espírito Santo. A vida de Deus eternamente em nós, é o Espírito que estará conosco para sempre, o próprio Deus e o próprio Filho habitando em nós para sempre. Mesmo com o Filho aqui presente na terra, nós teremos a sua vida em nós para sempre, correndo na nossa veia. Nós teremos acesso a qualquer lugar, em qualquer momento. Teremos acesso ao céu. Olha que privilégio! Ver a Deus face a face. Ninguém jamais viu a Deus. Nós vamos ver. Porque se Jesus vê Deus, nós poderemos ver no futuro. Por quê? Porque Jesus tem um corpo glorificado. Se nós virmos a Deus hoje, nós morremos. Ninguém consegue ver a Deus e ficar vivo. Mas com os corpos glorificados nós teremos essa condição maravilhosa de ver a Deus, de ver todo o exército do céu, os querubins, os serafins, os arcanjos, os 24 anciãos, os 4 seres viventes. Olha só, queridos, que privilégio! Que privilégio, queridos, vai ser no reino milenar e após o reino milenar também, para todo sempre. Comer por prazer, olha aí, comer por prazer, sem se preocupar, comer sem culpa, comer os melhores alimentos.
Olha essa coisa maravilhosa, com os corpos glorificados. Amém, queridos? É isso que nos aguarda no tempo do fim. Então que possamos nos alegrar nessa bendita esperança. E através da meditação, queridos, nós podemos vislumbrar, nós podemos visualizar. E quando nós temos esse estilo de vida de visualizar as promessas de Deus para o futuro, aí a nossa vida aqui tem todo sentido. Aí os problemas desta vida não vão nos abater. Elas podem nos entristecer, claro que nos entristecem, mas elas não vão tomar o lugar do nosso coração, não vão nos dominar. Nós vamos falar como Paulo falou: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ter muito, a ter pouco, passar fome e ter muita comida. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Então não importa o que aconteça nessa vida passageira, tendo muito e tendo pouco, eu vou me alegrar no Senhor. Por quê? Porque o que vem é incomparavelmente melhor. Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses 1, ele fala, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês eu quero ficar um pouco mais. Mas partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo geme para que ele possa ser revestido da habitação celestial dele. É isso, queridos. Cristão que está cheio do Espírito, cheio da verdade, não tem medo da morte. Nada nesse mundo vai tirar o nosso foco. Por isso que se nós estivermos cheios dessas verdades, nós jamais negaremos a Jesus por nada neste mundo. Nada. A nossa integridade se manterá firme até o final. E nós não cairemos em tentação. Amém, queridos? Então é isso. Que possamos vislumbrar cada vez mais o reino que virá. E depois do reino milenar, a Nova Jerusalém, onde estaremos com Cristo e com o Pai, cheios do seu Espírito para todo sempre. Amém, queridos? Que vocês estejam renovados no final dessa mensagem aqui. Se vocês me acompanharam até aqui, então oro para que você mantenha esse gozo no seu coração, essa alegria indizível no seu coração, e que nada nem ninguém poderá nos separar deste amor maravilhoso. Tá bom, queridos? Que o Senhor nos abençoe.